Hoje a gente vai falar sobre lucratividade, então a gente vai ver alguns aspectos aí sobre torneio, sobre MOVAB, sobre ROI, todo esse tipo de coisa. É algo que todo mundo deve saber, né? É algo que, estando num time, você não precisa ter tanta noção, porque já tem outras pessoas que fazem todo esse trabalho por você, mas no fim das contas é sempre bom você ter as noções, até mesmo para você entender do raciocínio por trás de tudo que acontece dentro do time. Começando com alguns conceitos, todo torneio que é jogado por vocês tem um EV, né? Um valor esperado ali, que é o ROI que você vai ter nesse torneio vezes o buy-in, ou seja, é o ganho médio que você vai ter ali naquele torneio no longo prazo. Então a gente pode analisar a lucratividade pegando o seu EV por cada sessão que você joga, né? Cada grupo de torneios que você joga ali em determinado dia. E esse EV dessa sessão que você joga é nada menos que a soma dos EVs individuais de cada torneio jogados. Ou seja, o quanto você vai ganhar em média vai ser nada mais, nada menos do que a soma dos EVs jogados naquele dia. Então, você pode até mesmo, dessa maneira, estimar qual vai ser a média que você vai fazer no mês ou no ano, esse tipo de coisa. Óbvio que na prática, né, a variância vai ser muito mais influente aí, sempre vai estar fugindo bastante, mas quando você pega ali no longo prazo, quando você olha uma amostra grande, um período maior, etc., você vê que isso vai tender a chegar nesses pontos, né? Então, se a gente tem a soma dos eventos de torneios jogados, então um fator aí determinante vai ser simplesmente o número de torneios jogados, né? Quanto mais torneios jogados, mais gasto em buy-in, mais vai ser somado aqui. Então tá diretamente proporcional isso daí. Então algo que é importante ter em mente, que first prize, né, o quanto o primeiro tá ganhando e tal, quanto é o hit ali do torneio, não é algo necessariamente importante. Mas não é bem isso que você deve estar pensando, né? Simplesmente você deve pensar cada torneio como ele tem um EV que você vai ter ali, e é isso que importa. Claro que geralmente, torneio maior, ele vai ter um ROI maior para você, não só pela estrutura, como pelo número de jogadores, etc, mas também vai demorar mais e tem vários outros aspectos em relação a isso. Então, no longo prazo, o jogador ganha nada mais nada menos que a soma dos EVs de cada sessão. Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, um gráfico aqui do Samba, você vê que cada vez mais, quando a gente chega a um número grande de jogos, isso fica cada vez mais uma reta, né? Fica cada vez mais proporcional mesmo ali. E um ponto que você pensar que o primeiro prize não importa, se você jogar, por exemplo, um sitting goal, um heads up sitting goal, como eu jogava bastante, é um torneio, da mesma maneira que qualquer torneio normal, onde tem 2 jogadores e o prize do primeiro colocado é simplesmente 2 vezes o buy-in, um pouco menos por causa do rake. Então, para quem tem esse tipo de raciocínio, que se importa muito com o primeiro prize, etc, nunca conseguiria jogar esse tipo de jogo, né? Porque é um jogo que só importa ali, você só vai ganhar o dobro do buy-in cada vez que você ganhar. Então, o que importa mesmo é a soma do EV de cada torneio, de cada sessão, que no longo prazo você vai se acumulando, né? Então, não importa, mesmo assim, quando você coloca um volume nisso daí, isso vai somando e a variância vai se diminuindo, né? Vai ficando cada vez mais reta, da mesma maneira aí quando a gente observa com os torneios também. Tudo uma questão do volume mesmo para eliminar a variância. E no fim das contas, não importa o prize, o que importa é aquele valor que você tem esperado a cada torneio, como acontece de jogadores recuperarem de uma vez só. Às vezes fica essa mentalidade de que essa é a melhor maneira ou essa é a única maneira, quando simplesmente não é verdade. Se você vai ganhar consistentemente, se você tem um EV ali, você vai consequentemente ganhando linearmente, né, no longo prazo. Então, quando a gente pega o ROI, quais são os fatores que influenciam o ROI? O buy-in, com certeza, quanto maior o buy-in, menor vai ser o seu ROI. Isso se deve não ao buy-in em si, apesar de ter um pouco a estrutura do rake fazer uma diferença também, e isso faria uma diferença no sentido de que o buy-in mais caro seria mais fácil, né, por ter um rake menor de maneira geral. Porém, mais do que tudo, é a qualidade dos jogadores, né? Quanto mais caro o buy-in, melhor o nível dos jogadores e aí, consequentemente, diminui o ROI de qualquer outro jogador que está ali naquele field. A gente tem aqui, por exemplo, um Rotter 11, um Rotter 22, 27, 33, 55, né? Então subindo aqui os buy-ins. E a gente vê que de maneira geral o ROI é muito maior no 11 e de maneira geral é menor no 55, com algumas diferenças aqui, por exemplo, o 27, que é ainda melhor até mesmo que o 22. Aqui, entre outros fatores, como dia horário, aqui é a questão do horário. Pega um horário aqui nesse 27 bem mais interessante que, por exemplo, um 22, com bem menos jogadores bons, etc. É um dos fatores aí. O site também vai ter diferentes sites, vão ter também a questão do nível dos jogadores, né? A gente pegando aqui também amostras grandes, né? Você vê que, por exemplo, sites como o WPN, o GG, a gente vai apresentar um ROI um pouco maior, enquanto que você pega um Party Poker ali, já fica um pouco abaixo. A estrutura do torneio, definitivamente. O quanto você consegue ganhar em determinada estrutura vai variar. No hiper, por exemplo, o seu ROI necessariamente vai ser um pouco menor. E as diversas estruturas permitem diferentes ROIs. Porém, a gente vai ver ainda mais pra frente, isso não é a única coisa que determina a lucratividade. Nesse exemplo dos hipers mesmo, não são torneios que a gente tem um ROI gigantesco, porém é um torneio que a gente tem uma lucratividade por hora interessante porque a duração é bem pequena. Agora que a gente tem também a questão do dia, por exemplo aqui, filtrando também um mesmo torneio aqui
hot, então a gente tem quase o dobro aqui do ROI. Isso se dá pela diferença de field, tamanho, número de jogadores vai aumentar o ROI. O nível de jogadores no domingo aqui no caso vai ser mais baixo. Todos esses fatores aí vão estar influenciando. Aqui são os aspectos mais subjetivos, né? Então, o nível do jogador, como a gente já falou bastante, a seleção dos torneios, né, tá meio que dentro do que a gente já tá falando, mas não é porque é um torneio de 109 que você vai ter um ROI e tal. Uma coisa é você jogar o melhor 109 da semana, o Sunday Million. Outra coisa é você jogar, né, um Big 109 qualquer aí. Vai ter uma grande diferença. O foco vai ser um fator bem importante também, como a gente pode ver aqui, por exemplo, aqui são os resultados do time principal no 11 dólares mini cooldown. Olhando aqui parece que o time é bem perdedor. Claro, não é uma amostra gigantesca nem nada, mas uma tendência que dá para mostrar que claramente que não tem alguma coisa certa, nem quando você pega aqui amostras do Sambinha, tem uma average ROI de 18,7%, que é bem ok numa estrutura turbo KO, porque é um torneio mais relevante para eles, né? Enquanto que você pega aqui o time principal, muitas vezes é um torneio que é deixado de lado, e até mesmo por ser turbo e KO, são dois fatores que necessitam de atenção. Quando é KO, você precisa de mais atenção do que um torneio normal, porque um torneio normal você pode jogar ali, você olha para sua mão, né, um valete 3 suited ali de early position, você sabe que você nunca vai jogar. KO, talvez se o Big tem 2 blinds, talvez você possa querer jogar, né, por exemplo. Então, necessita de muito mais atenção ali. Também, lógico, o A, B, C game também tá ligado a isso. Quanto você jogar mais o seu A game, maior vai ser o ROI. O B ou o C vai influenciar diretamente aí no tipo de ROI que você vai ter. Pegando aqui o EV, o Expected Value de uma sessão, vamos pegar aqui uma sessão exemplo de um jogador aqui de domingo. Aqui tá atual pra gente no momento que tá tendo a série Stadium, então a gente colocou alguns torneios aí, mas só mesmo para dar uma ideia. Então, o que está acontecendo aqui? A gente está começando aqui ao meio-dia, né? E aqui são os torneios que estão sendo jogados ao mesmo tempo. Ou seja, ao meio-dia aqui começou com 5 torneios, a partir mais ou menos da 1 ali já abriu mais esse aqui. Então, cada linha aqui representa um torneio que está sendo jogado. Então, esse jogador aqui está tendo um limite de 10 telas. Você vê aqui no pico, aqui fica entre 10 telas. Algum torneio pode começar e ter perdido mais rápido, né? Um outro torneio ficou vivo mais tempo. Então, o que está acontecendo aqui? Aqui a gente está observando, né, que certo torneio acabou e abriu espaço para um outro torneio aqui começar, etc. Certos torneios durando mais, certos torneios como os Zipas ali sempre durando menos e etc. Então, aqui a gente tem a sessão do domingo como um todo, né? Então, a gente tem aqui os torneios que foram jogados nesse dia, certo? Então, a gente tem aqui buy-in, o total de buy-ins que foi dado aqui, e aqui tem os torneios individualmente por buy-in. Aqui a gente tem o ROI, eu tô colocando aqui, pensando bastante na amostra do time, fazendo algumas modificações. Por exemplo, né, quando a gente pega aqui uns 50 euros no PokerStars Espanha, é um torneio que a gente tem uma amostra até razoável e tá basicamente negativo ou 0% de ROI, alguma coisa desse tipo, né? Eu saí ajustando dessa maneira, né? Com certeza tem uma margem de erro aí qual é o ROI de cada um, mas eu acho que ficou bem decente aí pra gente ter noções do que esperar. Com certeza o Sunday Million é sempre o maior ROI que a gente vai esperar por aí, tá? Um torneio que é bem diferenciado, muito fácil, assim como outros torneios aqui que vão ser muito fáceis, né? Enfim, é o que a gente pode esperar aí. E tendo esse ROI, né? A gente tem o EV esperado de cada torneio. Se você tem 128% de ROI no Sunday Million 109, você tem 139 dólares de expected value aqui de lucro desse torneio em específico. E aqui de cada um dos torneios, dado cada específico ROI que a gente está colocando aí. Então a gente estipulou aqui um tempo médio de duração desses torneios, também tem uma margem de erro aí com certeza. O tempo médio que você vai dar um tiro aqui, né? Por exemplo, um torneio que você vai dar em ribais aqui, sei lá, vamos dizer aqui um torneio da série de 11 dólares, todo mundo vai, sem ser KO, né? Todo mundo vai dar bastante ribais aqui, com certeza, quando possível, mas é um tempo médio aqui de uma entrada, é o que faz sentido, é o que importa aqui, né? Então, certos torneios vão ter meio que 2 horas e meia, um torneio médio ali, então alguns mais demorados ali, esse tipo de coisa. E com todas as margens de erros devidas aí, com isso a gente consegue lucratividade por hora, mas dá pra gente ter uma noção dessa lucratividade. E esse é o grande número que importa aqui pra gente. É isso aqui que a gente quer, que é o que importa pra gente decidir, por exemplo, qual torneio é melhor do que qual torneio. Então, tá ordenado aqui devido a isso. Então, o que acontece? Um torneio como um Marathon aqui, por exemplo, é de um buy-in não pequeno aqui, ainda mais pra grade dessa pessoa aqui. E a gente tem 30% de ROI, que é um ROI decente, ou seja, uns 16 dólares de EV, nada mal se comparar. É algum dos maiores ali, tirando os torneios premium mesmo. Porém, quando você coloca o tempo médio, né, fica cerca de 4 dólares por hora. Não é lá uma lucratividade super alta. Claro, isso aqui não está necessariamente correto, porque tem todas as margens de erros e todas as suposições e aproximações. Porém, a maneira que você vai ganhar mais aqui é você sempre tirar os torneios que estão abaixo aqui, que tem o menor ganho por hora, e colocar outros torneios que talvez possam ter um ganho por hora maior do que esse que você está jogando. Então, algumas comparações aqui. A gente tem alguns torneios aqui que a gente está comparando. Então, por exemplo, Mini Million 22, aqui ele está com a lucratividade por hora superior a todos esses outros aqui, apesar de ser um torneio um pouco demorado e tal, simplesmente você tem um ROI muito grande nesse torneio. Então, você pega um cooldown 109
aqui, para uma pessoa que tem 12% aqui, que é um pouco otimista até para esse torneio, você vê que eles têm uma lucratividade bem próxima. Então, muitas vezes aqui, se você vê um jogador que tem esses torneios na grade e tal, cortando aqui, ele vai cortar primeiro o mini million do que um cooldown, o que muitas vezes vai ser uma decisão errada, né? Até porque no Turbo KO, o nosso ROI sempre vai ser baixo, né? Então facilmente pode ser menor do que isso aqui e tal. E também requer bastante foco, todo esse tipo de coisa, né? Enquanto o torneio desse aqui, você com bem pouco foco, você vai ter um ROI gigantesco, vai ter uma lucratividade bem boa, né? Então é o tipo de coisa que a gente vai observar ali. Então o que a gente tem aqui é um EV aqui de $660 em cima de um buy-in de 1.800, com um average ROI de 35% ali. Isso não é o EV de todo domingo que esse jogador joga, porque não necessariamente ele vai jogar esses torneios todo domingo. Não só porque a grade muda, às vezes você tem uma série ali, às vezes você não vai ter tais torneios de série, ou os próprios sites vão mudar a grade para padrão, todo esse tipo de coisa. Como também tem o fato de, nesse dia específico, talvez você foi mais longe em tal torneio e não conseguiu abrir todos os torneios que você abriria, enquanto que outro você talvez caiu mais rápido de certos torneios e conseguiu abrir outros torneios. Então, o EV do domingo, como de domingos em geral dessa pessoa, vai ser o EV da soma dos torneios médios que ele costuma jogar. Mas para esse domingo, especificamente naqueles torneios ali, seria algo em torno disso aqui. Então, o que importa seria a média dos torneios que joga pra gente ter talvez uma projeção de longo prazo, pensando nisso, etc. Então, algo importante você pensar é quanto mais torneios jogados, em que o jogador é mais EV, lógico, não adianta você abrir um torneio que você é perdedor, maior o EV da sessão. Consequência adicional dos torneios. Então é algo que a gente vai ver aqui. A gente vai dar um exemplo aqui. A gente adicionar um Bounty Builder 530 aqui, nessa grade desse jogador aqui, e as mudanças consequentes que fariam sentido ali. Então a gente está encaixando ele aqui no período das 3 horas ali. Ele entrou aqui, no lugar desse mini million aqui, que foi meio que um torneio cortado aqui. Consequentemente, devido a foco, ao número de telas e tal, às vezes o Bounty Builder 33 foi deixado um pouco para depois e aí acabou sendo perdido. Normal você tá fazendo isso. Esse WPN Special aqui, 55, também foi deixado para ser pego um pouco mais tarde. Tudo bem, tem um late register aí. Enfim, foi dessa maneira que a gente deu um exemplo aqui, lógico. Na prática, tudo pode acontecer, né? Na prática, pode perder torneios mais rápido. A gente tá simplesmente dando um exemplo aí e vendo algo que pode vir a acontecer. A gente tem aqui que é um torneio que a gente tem cerca de 12% no time como um todo. Vamos colocar aqui 9% para esse jogador, até porque a gente está partindo de um princípio de adição de um torneio que ele não tinha na grade, ou seja, se a gente, num time como um todo, a gente tem 12%, né? Se a gente pensar um jogador que está subindo de grade agora, que tá jogando esse nível pela primeira vez, etc, todo esse tipo de coisa. A gente colocou então 9% aqui. Então a gente tem um EV aqui de 47 aqui, com um tempo médio, cerca de $15. É um EV que ele entrou decente aqui até na lucratividade por hora desse jogador. Inclusive aqui, quando a gente pensa no ROI, né, o cara que tá fazendo move up, muitas vezes pode estar fazendo move up para um torneio que ele é negativo. Então a gente tá com uma suposição até otimista aqui. A gente colocou 9% sem diminuir nada mais, etc. Apenas a gente cortou alguns torneios. E o EV aqui foi para $652. A gente tirou aqueles outros torneios que ele deixou de jogar naturalmente. Então antes era um buy-in de 18,17 com EV de 663, aqui foi para 21,83, obviamente o buy-in aumentou. E o EV caiu um pouco, porque tiveram outros torneios cortados, então perdeu o EV desses torneios, colocou o EV desse novo torneio, mas perdeu desses aqui. Teve alguns torneios atrasados, então vamos dizer que esse WPN 55, talvez ele caiu de 35% de ROI para 31%, porque ele pegou um pouco mais short. O cap de mesa pode ser afetado, também a gente não afetou de maneira geral ali, a gente ainda colocou em 10 e tal, mas é algo que pode acabar diminuindo também, numa consequente move up, etc. Também acarretou uma maior variância, aí, não só pelos buy-ins estarem aumentando, mas aumentando no número menor de torneios. Antes eram 31 torneios, passaram a ser 29 torneios. As downswings vão ser maiores. O diferencial de buy-in, a variância média, variância no sentido mais matemático mesmo, a diferença do buy-in de um torneio para o outro tá aumentando, ou seja, aumenta quanto vai ser o potencial de, no caso você perder, de ser maior. Existem aspectos de frustração também, às vezes o jogador perde aquele torneio e aí desanima mais, não só sai do A-game, etc, como pode influenciar o tempo de registro, acabar não registrando tantos torneios, então simplesmente vai perder todo o EV daqueles torneios que ele estaria registrando, com certeza. Então todas essas consequências, né? Uma outra suposição, uma suposição melhor, nesse caso aqui, ele já subiu muito melhor e a gente não mudou os outros fatores, não perdeu foco nas outras telas e tudo mais, deu certo isso daqui, o EV aumentou. Agora a gente vai comparar aqui o EV perdido por não jogar, comparando antes, assim, o que ele não estava jogando antes. E aqui a gente tem a lucratividade por hora, 76,08 ali. Esse valor aqui do 20,9, que é o que ele tá ganhando com esse torneio a mais, divide aqui por essa lucratividade por hora, são 16 minutos. Então, o que ele tá ganhando a mais com esse torneio aqui, na verdade, ele poderia estar ganhando jogando 16 minutos a mais, em média, por exemplo, né? Tipo, a cada 4 domingos, um deles, ele registra por 1 hora a mais, talvez. Enfim, com a pequeníssimo aumento aqui, já conseguia um EV médio similar do que adicionar esse torneio caro ali em primeiro lugar. Então, às vezes, tem jogador que tem a mentalidade de, pô, eu preciso jogar esse torneio aqui, eu acho que eu vou ir bem,
e se eu não jogar, eu tô perdendo uma grande oportunidade. Tudo que você tá perdendo é algo que você consegue ganhar na mesma proporção se você jogar mais 16 minutos, ou 32 minutos na nossa pior suposição. Mas, como eu falei, esse aspecto do primeiro prize, etc., não é uma coisa relevante, não é uma coisa que você vai levar para a sua lucratividade no longo prazo. O que você está de fato ganhando ali a cada dia é o seu EV médio, etc. Não dá para ficar pensando, pô, e se eu ganhar? Então, vai jogar na loteria, né? Porque se você ganhar, se é pra você pensar no melhor caso possível, na sorte, então vá pra um caso que vai dar mais ainda. Então, são os aspectos aqui que ficam bem claros quando você faz esse tipo de análise. E o que a gente pode observar aqui é que, por exemplo, o jogador tá 65 cada um, né? Simplesmente são 100 dias de grind aqui. De maneira geral, se simplesmente ele jogar 100 dias, o esperado é que ele vá ficar even aí, né? E aí, a variância talvez seja 150 dias, talvez seja 200, enfim, vai variar aí, mas em média, o que ele precisa para recuperar é 100 dias de jogo aqui. Muitas vezes a mentalidade é o que? Precisa de um hit de 60k. Não, precisa do grind que manter o nível. Lógico, geralmente tá nessa downswing vai diminuir o E-game, etc. E aí o EV aqui, consequentemente, vai ser bem menor e a variância vai ser maior, etc. Mas de maneira geral, é isso. Então, você observa que você tem duas opções para você aumentar a sua lucratividade, né? Que a sua lucratividade nada mais é do que a soma do EV dos torneios que você jogou por dia, ou então você pode colocar também a soma da sua lucratividade por hora vezes as horas que você joga. Então, duas opções para aumentar a lucratividade. Torneios mais caros aqui, como esse exemplo aqui. Nesse caso aqui, dando certo, né? Claro, ele subiu bem, ele vai ter um ROI ali bom, esperado, etc. Ou um maior volume. Comparando aqui, esse move up versus o volume, nos torneios mais caros aqui. Nesse último caso otimista que a gente olhou, a gente teve um aumento de 20,14% do valor da sessão e de 28,4% do average buy-in. Então são aspectos que definitivamente vão aumentar variâncias. E esse aumento de 20%, de 28% do average foi para um aumento de 3,14% apenas do aumento do EV. Além de poder ter mais variância, mas os swings têm um risco de não bater o limite, né, de não ser aquela suposição ali otimista que a gente colocou, etc. Consequências psicológicas todas que a gente já falou. Em comparação, se a gente fosse aumentar o volume daquela mesma proporção, se a gente fosse aumentar em 16 minutos ou 30 minutos ali na pior das opções, né? Seria aumentado apenas 3,24 o valor da sessão, mas no mesmo average. E o mesmo 3,14 aumento do EV, para 5% de volume a mais. Porém, isso aqui ainda vai diminuir a variância, né? Maior volume, menor variância, menor downswings consequentemente. A gente analisando aqui certos fatores de move up, pegando aqui, o jogador tá jogando tal torneio $11, vai jogar agora $22. Então, um torneio semelhante, né? Não tem muito o que ver estrutura, ou coisa, digamos que é o mesmo torneio, todos os fatores iguais aí. No $11 tem 20% de ROI, ele tem um EV de 2,20 nesse torneio. Aí ele vai jogar um de 22, ele tem apenas 7% de ROI, ele tem $1,54 apenas. Ele tá tendo um valor pior nesse torneio de 22 do que no de 11. Era melhor ele jogar 2 de 11, se isso for uma opção, do que ele jogar o de 11 e o de 22. Ou até mesmo 2 de 22. Mesmo sendo que ele bate esses torneios. Mas é mais vantajoso jogar o de 11 a 20%. Simplesmente o seu ROI tá caindo demais, caindo 13% apenas. Porém, como você não tem um ROI super alto já em primeiro lugar nesse aqui, esse 13% que você caiu, você não tinha essa margem para você deixar cair aí. E aqui é um caso, o jogador tá destruindo mesmo os de $11. Aqui ele caiu 20% já, para o de 22, mas aqui ele tem a margem de sobra. Aqui ele tá fazendo 5,50, aqui agora ele vai fazer 6,60. Então, por isso que o pensamento deve ser quando você tá destruindo o limite anterior que você quer subir para o limite seguinte. Seu ROI vai cair, definitivamente, e você tá perdendo um EV de não fazer o move up. Então, a lógica do move up é você realmente destruir o limite anterior. Aqui é tópico do fórum antigo, então tem algumas comparações do quesito de ROI e move up, etc. De vários jogadores ali, onde a gente pega aqui, né, tal jogador aqui, total dele 22% de ROI, até determinado buy-in 30%, acima desse buy-in menos 5%. E aí comparando os resultados dele com os resultados que ele estaria tendo se ele só tivesse jogando aqueles buy-ins mais baratos. Quase a maior parte das vezes, né, a não ser quando o jogador é runador e irritou no buy-in mais caro, é meio que inevitável isso aqui. Aqui jogadores que estão tendo dificuldade, 5.500 jogos e 1k de profit, poderia ser 15k de profit. 10.000 jogos perdendo um pouco, poderia ser 6k de profit. Então você vê que cada jogador aqui tem uma linha de corte que é a buy-ins até 23, buy-ins até 17. De acordo com o nível do jogador, vai ter um corte diferente aí, que é meio que o corte de que você tá jogando jogos que você não bate, mas o importante é que esse corte esteja o mais longe possível do seu average buy-in. Ou seja, o importante é você não tá
volumando aqui nesse buy-in que você tem menos 40% de ROI. E aqui, otimizando a sessão, o raciocínio de você otimizar essa sessão aqui de maneira geral e aumentar a lucratividade, a gente meio que já tocou, mas basicamente aqui, quanto mais você cortar aqui os torneios que a gente tenha menos lucratividade por hora, então nesse caso aqui, talvez o pior dessa grade aqui seria um mini cooldown, não só é um buy-in baixo para essa pessoa, né? Como é um formato Turbo KO, bem pouco interessante, é que tem um ROI baixo de maneira geral. O tempo médio não é alto por ser turbo, mas é aquele fake turbo, a estrutura é um pouco mais demorada. Então, consequentemente, o EV vai ser pequeno aqui. Isso aqui é uma amostra de todo mundo. Então, são 7.000 rotas 11. E, mais importante, é você saber pesar as coisas e você saber observar tendências. Em primeiro lugar, você pode olhar com os olhos de quem sabe o peso da amostra, né? Então, é a mesma coisa quando a gente vai analisar stats. A gente quer uma certa amostragem de stats para falar certas coisas. Se você me mandar, tipo assim, 10% daquela amostra, eu já vou olhar e vou falar, eu já vou sentir uma tendência que tá tendo aqui. Não é porque você me mandou uma amostra, tipo, 10% da que eu quero, que eu vou acreditar que o seu ISO tá só 40%. Mas é uma tendência que a gente já vai ficar de olho nisso, né? É isso que é você saber pesar a amostra. 20% num hiper é muito bom. E aí vai ter diversos fatores, né? Se você pegar, talvez um jogador que voluma muito hiper, tais determinados torneios, que ele tá aumentando a lucratividade dele, mas aí consequentemente vai baixar o ROI dele total, mas aumentou o volume, aumentou a lucratividade, todo esse tipo de coisa. De maneira geral, eu acredito que você olhando ali para um ROI ali overall, a partir de 30%, é uma coisa que tá boa. A gente tem aqui número de jogadores. Aqui ele tem uma coisa bem fixa. Então aqui o que é que ele vai fazer aqui? Ele vai pegar aqui todos os torneios que a gente joga tem 1.000 jogadores. Todos os torneios que a gente joga tem o mesmo buy-in. Então tipo assim, já vai ter um defeito aqui que o que a gente joga na real é uma coisa que só o fato de a gente variar o nosso buy-in pra cima e pra baixo já vai estar afetando bastante variância. O número de jogadores pra cima e pra baixo. Todo esse tipo de coisa aí. O ROI aqui vai influenciar nisso. Isso aqui é em 5.000 jogos. Aqui um ROI de 20% ali. 5% das vezes eu perder em 5.000 jogos. Então isso é uma coisa que a gente pega. Jogador de 30% aqui de ROI, quase nunca vai perder aqui. 36 de 5.000 jogos. Você vê que um cara com 30% de ROI, que é um ROI decente ali, como a gente falou, basicamente ele não perde em 5.000 jogos. A gente tem o retorno ali por hora, por exemplo, e aí você vai pegar e você vai tirar 3 horas que você poderia estar jogando e você vai colocar ela como estudo. Então, o que é que você está fazendo ali? Você está fazendo um investimento, ou seja, você está colocando esse valor no investimento que você espera que aquelas suas 3 horas te deem 0,01% de ROI a mais, que ao longo de tantos jogos vai pagar esse valor que você investiu deixando de jogar. Inclusive, não seria nem constante isso, porque talvez você chegaria num nível que, a partir desse nível, você tem uma certa dificuldade para evoluir, que talvez nesse ponto você chegou, você deveria diminuir as horas porque tá tendo retornos diminuídos, né? Outra coisa, todo mundo aqui tem 30% de ROI, tem 50% de ROI, tem 30% de ROI. É só uma questão de em quais jogos. Então o que é que acontece? Não é apenas que se você tiver em 20, você quer chegar em 30. Às vezes, se você tá em 40, você também quer chegar em 30. Por quê? Se você está aqui em 50 nesse exemplo aqui, seria mais vantagem você subir pro 22, aumentar sua lucratividade e o seu ROI vai descer agora. Aqui o seu ROI médio aqui vai ficar 40. Se o ROI tá alto demais, talvez é porque tá jogando barato demais. Do mesmo jeito que se o ROI tá baixo demais, talvez tá jogando caro demais. Por exemplo, se eu tava ali jogando o heads up de 33, vou subir pro de 55. Como é essa subida? Como é que se dá ela? Eu faria da seguinte maneira, eu vou jogar 10.000 jogos. Essa que é a minha subida. Vou jogar 10.000 jogos. Ao fim desses 10.000 jogos, talvez eu olhe e eu fale, eu tinha 3% de ROI no buy-in mais baixo e eu tenho 1% agora nesse buy-in. Vale mais eu descer pro outro, não só em termos de lucratividade, como talvez eu estude, ganhe mais experiência ali no mais baixo e depois, quando eu estiver melhor, eu volto e tento ter um ROI maior nesse jogo de cima, que compense a queda de ROI que eu vou ter. Talvez uma queda de ROI menor. Por você ter pessoas com experiência e que conseguem fazer uma análise, aplicado a toda essa experiência e aplicado também aí observando os números com o seu devido peso, a gente consegue fazer essa análise e não tem essa necessidade do chamado tiro, né? Que antigamente esse move up, esse tirar, vou dar um tiro nos stakes maiores. Isso não é uma coisa que você tem essa necessidade hoje, porque nessa estrutura você tem quem faça essa análise e consiga coordenar isso para você sem que haja tanto risco dessa maneira.